amiga fez. Amiga Odete. A Odete falou que esse ano ela vem pro centro toda semana. Nossa. A Odete é danada. A Odete é danada. A Odete está comprometida, né? Ela está a fim de realmente fazer acontecer. Será que ela vai conseguir? Né? Porque o ano passado a Odete falou também que ia perder peso, que ia aprender inglês, que ia vir ao centro toda semana, né? O que será que ia acontecer? O que é entrar no caminho, né? Por que a gente fala? Porque a gente quer essas coisas. Por que a gente não faz? Né? O que acontece? E já vou adiantar, não tem uma respostinha pronta aqui não, tá? A gente está refletindo a respeito disso, ok? Porque cada um tem uma jornada, uma caminhada. Então a gente vai pensar aqui um pouco como isso funciona. E para fazer isso, a gente vai pegar os nossos erros, tá? As coisas, os momentos em que a gente errou. Então, vamos lá. Atire a primeira pedra aquele que nunca... Quem sabe de onde vem esta frase? Jesus. E Jesus falou isso num momento difícil ali, né, da situação onde havia muito preconceito, muita dificuldade e tinha uma adúltera diante dele, a qual ele, naquele momento, ele traz essa verdade para a gente. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou, se enganou, fracassou, teve tropeços, falhou, fraquejou, repetiu o erro, permitiu. Que mais? Que outros termos a gente usa para se referir a quando a gente pisa na bola? Quando a gente machuca o outro? Machuca alguém. Quem tem algum termo aí? Odete não pode mais falar. Quem lembra alguma outra coisa aí para definir esse momento em que a nossa angústia, o nosso mal-estar fica tão presente porque a gente estava lá naquele lugar em que a gente acha que a gente já não merece nada, né? Naquele lugar onde a gente está sendo julgado pelo outro, lá no lugar da adúltera, que ninguém quer saber, né? Naquele lugar em que Jesus relativizou a misericórdia divina. Falou, peraí, está todo mundo no mesmo barco. Tem alguém aí que pensa algum termo para colocar aqui? Não? Ok. Pus muitos, né? Tá certo, né? Então vamos lá, vamos resumir toda essa ideia, tá, no termo errei. Ok? Às vezes acho que eu vou falar falhei, porque é um termo que eu uso muito também. Mas a gente sabe que a gente está se referindo a todas essas formas, todos esses momentos em que a gente atuou, agiu dessa maneira, em que isso aconteceu. E uma das questões importantes é a gente pensar se a gente errou porque a gente foi ativo, né? Falando aqui atuei, agi dessa maneira, ou porque eu fui passivo. Porque a passividade também é uma ação. Quando a gente permite que o erro aconteça, que ele continue, a gente está agindo. Em português a gente tem aquele ditado que diz quem cala consente. Né? Então, quantas vezes a gente se calou diante ou do erro que a gente viu, ou do que a gente cometeu, ou do que estava acontecendo com relação a nós ou aos outros, e nós ficamos ali passivos. Né? Então, essa é a passividade. Então, quanta coisa, quando, como eu estive nesse lugar, tanto de atuar, quanto de, ao não atuar, permitir que as coisas acontecessem. Quando eu fui cúmplice. Peraí, a gente estava animadinho, tá? Então não vamos desanimar não. Apesar da gente estar vendo aí um barquinho batendo no iceberg, porque a gente vai igual o Titanic, vai lá e pum! Né?
Eu gosto dessa imagem porque ela traz, o iceberg é uma metáfora da psicologia que todo mundo já conhece bastante, talvez, tem sido bastante utilizada, para dizer que, para mostrar que nós temos partes do nosso ser que estão conscientes fora d'água, que a gente tem acesso aí o tempo inteiro, e partes que estão no nosso inconsciente, que a gente não tem acesso tão fácil, tão frequente. Né? Como se a gente tivesse aí um monte de arquivo no computador que fica lá esquecido, jogado, não tem mais nem nome, e a gente não acessa lá. Mas está lá e está carregando o computador fica pesado, o computador não funciona, tá? Porque isso está lá. E às vezes a gente tem que ir lá e dar uns limpas. Enfim, temos que conhecer esse lado oculto da gente, porque ele está nos motivando a atuar, a agir ou a ser passivo, que é uma ação, da forma como a gente vem fazendo. Tá? Então, nas nossas repetições, porque não só a gente erra, como a gente repete o erro. Né? Quantas vezes a gente vai lá e faz de novo, e faz de novo. Né? Então, a promessa da dieta, quantas vezes a gente, estou comprometida, esse ano vai, e não vai. Né? Quantas vezes? Então, o que a gente precisa? A gente precisa poder falar, esse caminho não está dando certo, eu preciso mudar o meu caminho. Eu não vou mudar onde eu quero chegar, o destino. Aqui não é destino no sentido de místico, é destino da onde eu quero chegar. Tá? Porque se esse caminho aonde eu fico trombando nas coisas do meu inconsciente, naquilo que eu não sei sobre mim, mas que interferem nas minhas ações, interferem em como eu me relaciono com as pessoas, interferem em como eu me sinto com relação a mim mesmo, interferem nas minhas emoções, nos meus pensamentos. Se isso está lá, abandonado e desconhecido, eu vou ficar trombando ali. Para eu mudar de rumo, mudar de caminho, nós temos aqui o barquinho dando a volta, não é ignorar o que tem lá. Pode ver que o iceberg está mais altinho, tá? Porque eu trouxe mais coisas à minha consciência. Eu me pensei, eu me estudei, eu me permiti dirigir a mim mesmo um olhar compassivo para a minha dor. Um olhar que pode olhar as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Um olhar que me ajuda a encontrar em minha força para pedir ajuda, para trabalhar em mim aquilo que eu preciso trabalhar. Tá? E assim a gente pode mudar de rumo, tá? Porque a gente se aproxima mais da nossa alma. Quanto mais a gente se conhece, mais próximo a gente está da nossa essência, daquilo que nos é mais importante, mais fundamental. Então, funcionou, tá? Enfim. Apareceu o slide um pouquinho diferente de como era para aparecer. Então, vamos ver. Como a gente toma essa decisão, né? Do que eu estou falando? A gente se vê diante de uma situação, ok? Então, eu vou usar o exemplo aqui de uma situação que eu tive. Eu estava viajando nas montanhas, né? E recebi a instrução singela, né? A informação singela de que tem um monte de urso aqui. Cuidado. Né? Então, vamos imaginar a situação de estar lá caminhando, tudo muito bonito, e dar de cara com um urso. Numa situação como essa, os meus pensamentos automáticos são acionados. E que pensamentos são esses? O que vocês pensariam se estivessem caminhando lá, aprazivelmente, e dessem de cara com o urso? Cadê meu telefone? O urso vai me matar. O que mais? Perigo, medo, perigo é um pensamento, medo é um sentimento, tá? Então aí a gente já entra na nossa reação, nessas respostas que a gente tem. Então o pensamento
pensamento automático é esse. Cadê meu telefone? Perigo, o urso vai me matar. Para onde eu corro? Para onde eu corro, né? Para onde eu reajo, porque né? Já é a reação. Então, o medo é essa reação emocional, essa primeira resposta que a gente tem, uma resposta emocional. Aí, para onde eu corro, é uma resposta comportamental. E a gente corre mesmo. E essa é a maior besteira que a gente pode fazer diante de um urso. Me disseram, porque eu não estive diante do urso, tá? O que me disseram é que a gente tem que levantar as mãos e falar com uma voz bem baixa, assim, go away. Porque o urso da montanha fala inglês. Tem que filmar, claro. Então, a resposta correta, então o meu pensamento automático vai falar, sai correndo. Ele não vai falar, levante os braços e fale, go away. Please. Né? E é para andar de costas, ok? Que é para você ficar vendo o urso correr para você, né? Então, essa é a nossa reação, nossa resposta automática aos nossos pensamentos automáticos. Tá? E nós temos respostas fisiológicas, do tipo... Odete, xixi nas calças. No mínimo. Né? O coração dispara, a gente tem um choque de adrenalina, né? Daquela descarga de adrenalina no corpo e tal. E é comum, diante de situações de medo, a gente perder os controles de fezes e urina. Tá? Então a expressão lá, se borrar de medo, ela não é à toa, ela diz respeito a uma resposta fisiológica completamente natural no ser humano. Tá? Então assim, a gente tem inúmeras situações, inúmeros exemplos no nosso dia a dia que a gente pode encaixar aqui. Né? O mais comum é o do fogo, né? Quais são os pensamentos automáticos? Vou morrer, né? Reação, sair correndo, mas estou lá morrendo de medo, né? Mesma resposta fisiológica, tudo isso. Tem um monte de coisa. E isso assim, 99,9% do tempo a gente está vivendo aqui nisso, tá? Já falei isso de outras formas a respeito disso aqui, mas é porque isso é muito poderoso quando a gente compreende e quando a gente se utiliza dessa ferramenta incrível de parar e pensar, né? Avaliar o que eu estou pensando, tá? Então, diante disso que eu estou sentindo, o pensamento alimenta isso. O que eu faço com isso? Tá? Então, agora era a hora desse. Do que eu estou falando? Eu estou falando de primeiro a gente identificar. Tá? Identificar o quê? O que eu penso? Quais são meus pensamentos automáticos comuns? Então eu chego no trabalho, todo dia, e qual é o meu pensamento automático? Ai, que saco, lá vou eu de novo. Eu estou garantindo que eu vou ter um bom dia, né? Com esse pensamento. Então, outros exemplos, né, no dia a dia. Quais são os nossos pensamentos automáticos? Vou chegar atrasado. Chegar atrasado. Uhum. Não vou gostar. Não vou gostar. Lá vem aquela pessoa, lá vem aquela fulaninho. situação que eu não vou gostar. Tá tudo aí, né? A gente vai armando a cama pra gente deitar, né? Vai acontecer exatamente do jeito que a gente pensa. Não consigo. Não consigo. Não vou poder. Não vou poder. Tá? Então, quando eu identifico que é assim que eu penso, eu passo para o próximo passo, que é o reconhecer. Então, parece a mesma coisa, né? Mas reconhecer implica ele usa o identificar, porque reconhecer é na hora que está acontecendo. Ali, na hora. Nossa, me peguei falando para mim mesma que eu não consigo. Me peguei falando para mim mesma que eu vou atrasar. Me peguei falando que eu não gosto, que eu não quero, que isso aqui é muito chato. Né? Então,
começo a reconhecer naquele momento o que acontece, eu passo a conseguir manejar. Porque ao reconhecer, eu posso mudar o meu pensamento. Eu posso falar assim, vou dar uma chance. Eu não gosto, mas eu vou dar uma chance. Eu não gosto, mas eu vou ver se, quem sabe, eu mudar. Em vez de entrar pela direita, eu entrar pela esquerda, alguma coisa vai mudar nisso. Eu fico muito poderosa nessa hora. Né? Eu tenho condição de mudar a realidade. Tá? De, pelo menos, dar oportunidade para que mude. E esse manejar vai aparecendo no dia a dia da gente e vai mudando positivamente como a gente vive. Tá? Muita coisa passa a se alterar. E aí eu vou fazer um parentezinho aqui, porque a gente falou das respostas fisiológicas, eu vou fazer uma propagandinha aqui do curso, tá? Porque o curso de cura e autocura, ele vai ser baseado nesse conceito aqui da psicossomática, que é essa combinação aqui mente-corpo que a gente está falando, tá? E nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Então não vou entrar muito aqui, só quis pôr o slide para a gente fazer esse parênteses de que quando a gente não cuida das nossas emoções, a gente adoece. Então, para a gente poder também se utilizar disso para estar mais saudável, não só mentalmente, mas fisicamente, porque corpo e mente e espírito trabalham juntos, são uma unidade. Então, vamos lá. Aí, a gente já sabe, né, que a gente erra, que a gente falha, etc. Então, a gente fala, puxa, mas eu fiz aquilo, né, e agora? E agora? Errei, e agora? Então, a gente pode fazer uma reparação, tá, do nosso erro. A gente tem que reconhecer essa falta, esse erro, né? A primeira coisa é assim, é admitir pra gente mesmo, olha, eu errei, isso aí que eu fiz não foi legal, não foi bom. Parar de dizer, o outro aqui não entende, o outro aqui não sabe, as pessoas não aceitam. Não, é falar, eu fiz algo que não deu certo, não funcionou, que teve consequências horríveis, trágicas às vezes, né? Temos testemunhado muito aí de consequências trágicas. Avaliar o tamanho do estrago, né? Para a gente poder avaliar o tamanho do reparo que a gente vai fazer, né? Se fosse um buraco na parede, se o buraco é pequenininho, eu vou pôr um pedacinho de drywall. Né? Se o buraco é enorme, eu vou ter que comprar um negócio grande. Talvez eu precise até um transporte, pedir, né, para alguém ir com o caminhão buscar. Enfim, preciso ajuda, não preciso ajuda. Enfim. E tomar as ações para esse reparo. E muito, muito importante, se libertar das culpas e das vergonhas. Porque essa é aquela corrente, bola com a corrente com a bola no pé da gente. A gente fica entrevado na culpa e na vergonha pelo que fez e a gente fica paralisado. Não vai lá e pede desculpas. Para pedir desculpa, a gente tem que ter olhado para dentro e fazer isso com a maior sinceridade do mundo. Porque se não for do coração, nem peça desculpas, porque só piora a situação. Espera estar pronto. Trabalha em ficar pronto. Não é espera assim, vai passar, finge que não aconteceu. Não. E também não é ficar remoendo culpa e vergonha. O que eu preciso fazer para eu poder realmente pedir desculpas com sinceridade. Tá? Sem sinceridade, ela não tem valor. Tá? Porque quando a gente está nesse caminho de assumir os erros, de lidar com os nossos erros, a gente está amadurecendo. E ao amadurecer é que a gente evolui espiritualmente. Ficar na nossa infância emocional não nos ajuda na caminhada espiritual. Então, como que a gente pede desculpas? Para pedir desculpas, me desculpe, viu? É um começo. É um começo. Aí a pessoa fala assim, não vi, passou aonde? Não viu, desculpe, viu? Não vi.
tem que estar assim com humildade, com honestidade, né? Sem achar que o outro vai fazer, vai acontecer, sem esperar nada do outro, né? Às vezes o outro vai precisar de um tempo para poder desculpar. Às vezes o outro vai ter um monte de coisa para falar pra gente. Às vezes o outro vai estar lá assim, não, que bom que você veio e me pediu desculpas. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Que bom que você veio se retratar. E nesse pedido de desculpas, né, a gente vai assumir a responsabilidade, né? Poder falar, eu fiz. Né? Porque às vezes só fala assim, me desculpa. Não, a gente tem que falar o que a gente fez. Me desculpa porque eu pisei no seu pé. Me desculpa porque eu peguei o seu carro sem pedir permissão. Me desculpa porque eu te machuquei com as minhas palavras. Né? Então eu estou admitindo aí o meu erro e a minha falha quando eu explicitamente coloco o que aconteceu. Boto o dedinho ali na ferida. Né? E dar uma explicação para a sua ação, para como você agiu. Me desculpe que eu peguei o seu carro sem pedir. Eu achei que era tudo bem e foi uma grande falta de consideração minha. Porque a pessoa entende como você pensa, o que estava se passando com você. Me desculpe que eu te falei aquelas palavras. Eu estava com muita raiva naquele momento. Eu não sei me controlar, eu preciso trabalhar nisso. Faz toda a diferença. Essa mudança de comportamento já mostra que a cura começou. Né? Que você já está no processo de mudança. Né? Porque cura não é uma coisa estática, é um movimento. Esse é um passo, é um movimento. Okay? Obviamente, fazer a correção, né? Aquilo que foi danificado precisa ser restaurado. Se eu peguei o seu carro, pelo menos eu devolvi o tanque cheio de gasolina. Né? Se eu falei palavras cruéis, eu, além de pedir desculpas, vou falar palavras doces e carinhosas. Né? Poder tentar restaurar. Porque o objetivo com isso, na sua mudança, não é só para si, né, para o outro, é para a relação, para que a confiança entre as pessoas envolvidas possa ser restabelecida, reconstruída. E confiança é um negócio fácil de perder, difícil de reconquistar. Quem já viveu em qualquer lado, ou de perderam a confiança em mim, ou eu perdi a confiança em alguém, sabe exatamente como é trabalhoso reconstruir confiança. E o valor e a importância que ela tem. Então, usando aquele modelo que a gente estava falando anteriormente, olhar para a situação, olhar os nossos pensamentos automáticos. Quando eu erro, né? O que eu fiz nessa situação específica? Quando eu peguei o carro, eu pensei que era tudo bem, pensamento automático, quero sair, quero ir para a balada, ou eu preciso ir no supermercado, o que fosse. Pega, né? Pensamento automático, vai lá, toma uma ação, bum, consequência. Então, poder usar em todos os momentos, né, esse recurso. Porque a misericórdia divina, falando em perdão, ou também naquele itemzinho do perdão, começa na gente mesma. Que a gente pede perdão ao outro, pede que Deus nos perdoe, mas a gente é tinhoso. E a gente não se perdoa. A gente fica lá na culpa,
se batendo, cultivando essa negatividade toda, né? Então, tem muitas formas da gente trabalhar o nosso auto-perdão e o perdão. Uma delas, eu pus aqui, que é uma brincadeirinha gostosa, que é o Ho'oponopono, né? Não sei quem conhece, que é repetir esse mantra, né? Sinto muito, me perdoe, sou grato ou grata, te amo. Ah, e aí a gente dá ênfase, né, naquilo que a gente mais precisa. Então, no caso aqui da gente no perdão, né, eu sinto muito, me perdoe, né, e a gente repetir, né, como mantra. Porque a neurociência já mostrou pra gente que as nossas sinapses no cérebro, né, porque a gente tende a repetir, tá? Vamos voltar um pouco nisso. Como que a gente aprende? Como que a gente aprende a jogar tênis? Porque a gente pratica. Como a gente vai aprender a falar inglês? Praticando inglês. Como a gente aprende a cozinhar? Cada vez que faz, melhora um pouquinho. A gente também aprende as coisas que não deveríamos assim, tá? As nossas sinapses, os caminhos das mensagens no nosso cérebro também caminham assim. Então, os mantras, essas repetições, as afirmações, elas têm essa função de mudar na gente esses padrões repetitivos das sinapses. Então, essa é uma sugestão. Existem inúmeras formas de trabalhar esse auto-perdão, tá? E de poder se perdoar e tocar para frente. Porque quando a gente não se perdoa, a gente fica encalhado, e aí nada na vida da gente vai para frente. Então, olha só o que aconteceu. Tanto slide. Uma pergunta. O que fazer quando a gente pede perdão e a gente se perdoa, mas a pessoa não perdoa? Demora assim 2, 3, 4 anos e não acabou mais. Não tem. A pessoa não consegue perdoar. E o fato de não conseguir perdoar gera outra mágoa. Que você já pediu perdão, você perdoa, entendeu? A gente tem que viver com as consequências do que a gente faz, né? Infelizmente, nós não controlamos o outro. E o outro tem o caminho dele, o processo dele, o tempo dele. Então, como a gente faz, a gente cuida da gente. A gente cuida, né, de poder aceitar isso, de que isso não vire um não se perdoar, não vire uma nova forma de se bater pelo que fez, né? Que não repita aquilo que já aconteceu antes, né? Então, como que eu daí acerto, né? Porque eu errei, eu pedi perdão, o outro me perdoou, e aí, então, como que eu não erro de novo daí comigo mesmo? Então, é do que eu preciso, é a gente poder se olhar e falar como eu vou nutrir em mim essa necessidade do perdão que está faltando. Do que eu preciso para esperar, né? Porque pode ser que venha 3, 4 anos, pode ser que não venha nunca, né? Então, esse buraco agora é meu. Não é mais na minha relação com o outro, é na minha relação comigo mesmo. Então, poder cuidar. E são várias coisas, né? Ter apoio, ter com quem conversar. Você vai achar o outlet para isso em você. Você quer falar alguma coisa? Eu Não, a mãozinha fez isso. É uma ótima pergunta, porque a gente não está garantido, né? A gente lá, esse restabelecer a confiança, esse reconstruir isso que foi quebrado, rompido, rachado, destruído, né? É um processo longo. E às vezes também a gente precisa olhar para o outro lado, porque não está mais ali, não é mais ali para a gente. A gente precisa ver onde que a gente vai, para onde a gente vai dali. Ficar ali não é mais o lugar, né? Tem outras coisas que entram aqui nisso, né? Da gente poder estar aberto, tá? De estar aberto, né? Para a gente se conectar com a nossa intuição, com a nossa agir com intenção, né? Poder entender, saber o que está acontecendo, buscar na gente,
né? Buscar na nossa conexão espiritual. E agora? Que mais? Né? E isso precisa ser feito com honestidade, muita honestidade, com muito compromisso com a nossa verdade. Porque se a gente escapa a esse compromisso, a gente não está fazendo pra gente. A gente está só fazendo. Vai para algum lugar aí no universo, mas não faz pra gente. Só para comentar, o que me ajudou, isso é uma demonstração pessoal, mas o que me ajudou foi saber que eu sei um pouco da história dessa pessoa e, no final das contas, não é, em vez de gerar mais mágoa, mas ter empatia, que eu sei que ela tem a pessoa tem uma evolução e ela não está lá ainda. E eu tenho que respeitar e seguir adiante. Eu estou aqui, quem precisar. Perfeito. E estar trabalhando para que não me afete, porque eu fiz minha parte. Agora é com você. Uhum. E entender que cada um tem o seu processo, né? De empatia, eu acho, em vez de julgar o comportamento. Foi o que me ajudou. Eu acho que foi o que me ajudou. Então, isso é muito legal, porque essa é uma boa mudança de curso, né? Lembra mudar o rumo sem mudar o destino? Né? Que destino é esse? Que lugar a gente quer chegar? No lugar da paz interior, da paz nos relacionamentos, né? De sentir o bem-estar, sendo quem somos, agindo como agimos, pensando o que pensamos, amando como amamos. Tá? Então, é por aí mesmo, né? Poder ver a si e ver ao outro. O outro não é a gente. Essa é uma confusão que a gente faz com muita frequência. Né? A gente acha que... então a gente aqui, todo mundo é brasileiro, a gente é igual, a gente é brasileiro. Conhece um brasileiro? Brasileiro? Não, é uma pessoa. A gente compartilha uma história cultural e tal, mas cada um é um. E isso, poder ver que o outro é o outro, tem o tempo do outro, tem as necessidades do outro, com empatia, com compaixão, como você falou, por aí mesmo. Né? E poder também olhar para si mesmo assim. Né? E nesse projeto, né, de mudança, de tomar essa ação, de ir nessa direção desse autoconhecimento, poder fazer isso com curiosidade. Né? Que curiosidade é essa? Curiosidade de buscar outros métodos, outras formas de se conhecer. Coisa assim, então eu vou fazer aula de dança, eu vou fazer artes marciais, eu vou fazer, sei lá, consulta da numerologia para ver o que fala a respeito de mim. Eu vou me envolver no trabalho aqui no centro e ver como meus relacionamentos são. Né? O que acontece, o que isso me traz. Então, abordar com curiosidade. Eu vou fazer yoga, eu vou estar mais no meu corpo, vou me conhecer mais nessa relação comigo, nessa forma, na matéria. Então, tem várias formas da gente abordar com curiosidade e se divertir. É muito importante. Se a gente se encontra aí tentando fazer a mudança e a gente está sofrendo pra caramba, peraí, é hora de parar e falar, ou não é essa direção, não estou indo na direção que é para eu ir, ou não estou me utilizando dos veículos, dos transportes, das oportunidades que eu necessito. Tá? Algo não está indo bem, porque é para ser feito com leveza, tá? Com alegria. Esses quadradinhos eram todos para eu poder estar controlando, tá? E não estou. Para ser feito com alegria, porque a alegria leva à resiliência, tinha uma setinha ali, tá? Que leva à saúde, setinha invertida, que leva à felicidade, tá? Então essa felicidade que não é deste mundo, ela não é desse mundo, mas a gente sente uma cosquinha dela assim aqui, quando a gente consegue trabalhar dessa forma a nossa presença aqui, a nossa existência aqui nesse momento. Tá? Ok. E aí
gente fica, então, para a gente finalizar, com o que o Chico nos lembrou, né, ao citar o C.S. Lewis, que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo início, mas a gente pode começar agora e fazer um novo final. Tá? Eu espero que a gente tenha, hoje saia daqui com algumas coisas para pensar, algumas ferramentas para se utilizar e que comece a construir esse novo final, essa nova história, nesse novo ano que começa, que seja um ano muito alegre para todos, cheio de amor a si mesmo e ao próximo. Muito obrigada. Silvana está se escondendo, é? Não, Tá. Qual o seu problema? Vou apagar a luz, vou apagar a luz. Isso eu posso. Apagar a luz não, vem aqui fazer a vibração. É, pra luz. O baiano tentando dobrar a carioca, não consegui. Não consegui, gente, não é fácil, não é fácil. Mas eu tentei, vocês viram. Ai. Vamos lá? Quem puder me ajudar com a luz agora, eu agradeço. Tá vendo que precisava de mim ali? Sorinha, tira isso aqui essa cruel. Pronto, gente. A gente escutou bastante, a gente refletiu bastante. Como é oficialmente o primeiro dia do ano que a gente está aqui nessa casa, que a gente está se reencontrando e com os corações e as mentes cheios de meta, né, cheios de esperança, que a gente consiga, através dessa mentalização, dessa vibração, conseguir nos manter nesse rumo, nesses objetivos, nessas metas que traçamos, que vieram do nosso coração, que foram inspiradas pelo alto, para que a gente traçasse essas metas, que a gente traçasse esses objetivos, e pedindo sempre ao alto a força, a sabedoria necessárias para a realização de todos esses nossos objetivos. Humildemente, Senhor, te pedimos a tua sabedoria, que possamos ser intuídos a caminhar ao encontro de nós mesmos, do nosso ser divino, que o teu amor possa crescer dentro de cada um de nós. Que a tua sabedoria possa nos guiar, tanto no nosso trabalho, quanto nas nossas relações, que possamos sempre usar os atributos provindos de ti, o amor, a paciência, a empatia, que possamos nesses 365 dias, quase 365 dias, dessa nova caminhada de 2023, que possamos dar um passo diário ao teu encontro, ao encontro do divino, ao encontro do que é real. E que todas as distrações do mundo não nos seguem e nem não nos tirem do nosso caminho, não nos desconcentrem, e que possamos seguir andando, nos amando, nos respeitando e devolvendo esse amor, esse respeito para todos aqueles que nos cercam.
principalmente, Senhor, para os que são diferentes, que pensam diferente de nós. Exercitar esse respeito, essa empatia, de ter respeito pela opinião divergente da nossa, de respeitar, de aceitar aquilo que ainda não conseguimos compreender, mas aceitamos, porque cada um de nós aqui manifesta um pouco de Ti. Então, nesse novo dia, nessa nova oportunidade que recebemos, te pedimos que a Tua sabedoria nos faça errar menos o alvo. O que chamam de pecado, errar o alvo. Que possamos ser guiados por essa sabedoria e mesmo nos momentos em que fomos testados, no momento em que uma noite escura, uma dor chegar à nossa vida, por termos o entendimento, saberemos que isso também faz parte do processo. Que isso é para que nós possamos aprender a sermos mais fortes, para que possamos exercitar a nossa fé de que tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. Que os nossos corações, as nossas mentes, possam estar conectadas com o alto todos os dias desse ano de 2023. E ao final dele, podemos agradecer. Felizes, orgulhosos de nós mesmos por termos caminhado a esse encontro, a esse autoencontro, onde nos enchemos de amor, de esperança, de fé e muita felicidade. Que a Tua paz, Senhor, possa cair sobre todos nós nesse momento. E que nesse momento pensemos em cada um dos nossos familiares, enviando para ele esse amor, essa vibração de paz que sentimos nesse momento. Pensemos nos nossos lares, visitemos cada cômodo da nossa casa, do nosso lar, preenchendo aí cada cômodo com esse amor e essa paz que experimentamos nesse momento. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pedimos aos passistas que, por favor, possam iniciar o trabalho de paz.